Tenho o prazer de receber Fernando Augusto Fernandes. Faz tempo, Fernandes, como é que você está? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tá, sim. Você está trabalhando pouco, né, ultimamente? Eu estou desempregado, né? Sabe como é que são as coisas, né? Esse homem trabalha muito. Você sabe que, primeiro, eu tenho o prazer de entrar na primeira live da história do meu novo escritório em Brasília. Olha aqui, ó. Puxa, que bonito! Ó. Eu Aham. estou vendo que essa biblioteca está imponente mesmo aí atrás. Essa biblioteca é uma biblioteca que tem desde Pontes de Miranda, entendeu? Tal, até, vamos colocar aqui, livros sobre política, olha lá, Brasil Nunca Mais, etc. É a minha biblioteca somada com a biblioteca do meu pai. Portanto, é algo com larga história, mas também com um valor emocional, emotivo, porque muitos desses livros aqui, da biblioteca dele, ele deixou a convivência terrestre há 2 anos, tem anotações pessoais dele, entendeu? Então é um mapa da alma, né? Tem coisas que você provavelmente nem conhece, que você pega o livro e acha Certamente. anotações do seu pai. Você chegou a escrever um livro sobre o seu pai, não? Tá ali. Na Você verdade, escreveu. Tem 2 livros, um que é sobre os 60 anos de advocacia dele, né? Não vou levantar aqui para pegar, porque senão Claro, vou deixar não, a depois câmera a aqui gente e vai. tal. E um que foi em homenagem ao Tristão, com vários artigos, né, de juristas do Batóquio, de vários membros do nosso Prerrogativas, né, em homenagem ao velho Tristão. Né, Parabéns, ô Fernando, pelo seu novo Obrigado. escritório aí. Você está de escritório novo, então? Mas você mudou ou você abriu um novo, simplesmente? Não. Esse aqui, vamos dizer, é um novo escritório, um home office, nesse novo conceito de escritório, só que é um home office com uma mesa de reunião para 10 pessoas, né? Um novo escritório. Né? Parabéns para o Fernando Augusto Eu, Fernandes. Torcendo muito para você aí, não preciso torcer porque você, da sua competência, todo mundo sabe. Eu fiquei muito absorvido, né, atento ontem ao que você falou, que foi publicado na Fórum, justamente sobre a possibilidade desse ato que o Bolsonaro e o Malafaia estão convocando, já caracterizarem um crime. Né? Me corrija se eu estiver enganado, mas o público está ávido por saber, afinal de contas, o que está implicado nessa questão. É um desafio, é uma provocação ao STF? Explica um pouco para a gente, querido Fernando Augusto Fernandes. Primeiro, se o Sérgio Moro é suspeito, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, vou dizer que nós, criminalistas, de verdade, somos insuspeitos quando nós admitimos e colocamos que há razões para uma prisão preventiva. Porque, originalmente, mesmo contra nossos, entre aspas, inimigos, ou seja, contra os que pensam diferente de nós temos a tendência de sermos garantistas. Só que o que acontece é o seguinte: o Bolsonaro é um sujeito peculiar. Na minha opinião, estão presentes os motivos para a prisão preventiva do Bolsonaro. E faço essa fundamentação de diversas maneiras. Primeiro, é preciso entender o que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes quando decretou que o Bolsonaro não pode deixar o país, mandou recolher o seu passaporte e proibiu que o Bolsonaro mantivesse contato com os outros investigados. O que juridicamente é essa decisão? Essa decisão passa por 2 etapas. A primeira é o ministro entendendo que estão presentes os motivos da prisão preventiva e define aqueles que devem imediatamente ser presos e
outros, como o Bolsonaro, que naquele momento o ministro entendeu que a prisão poderia ser substituída por meios alternativos à prisão. Então, ao decretar medidas alternativas à prisão, que é, repito, não deixar o país, recolher o passaporte, e não se comunicar com outros, ele passou pela etapa de dizer, olha, estão presentes motivos da prisão preventiva. E aí surge a seguinte questão. O Bolsonaro, provocado pelo Malafaia faz uma live, um vídeo, no qual Malafaia afirma que o ministro Alexandre de Moraes devia ser preso, de que o Bolsonaro era perseguido, que achincalha a Suprema Corte, achincalha o ministro Supremo, e aí diz, Bolsonaro, convoque uma manifestação pacífica. Muito bem. Primeiro, eu disse agora há pouco, não é possível separar passado do presente. Argumento de manifestação pacífica, eles já usaram sobre os acampamentos dos quartéis. E nós já dizíamos, não é só porque é pacífico. A Constituição garante as manifestações pacíficas. Mas você pode utilizar uma manifestação pacífica para cometer crime? Não. Portanto, os acampamentos na frente dos quartéis, que incitavam as Forças Armadas a cometer o golpe de Estado, era um crime por si só, porque o Código Penal, com a alteração da lei, que foi a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, né, que revogou a Lei de Segurança Nacional, com a decisão do Supremo, que julgou inconstitucional, o Código trouxe um crime que é incitar as Forças Armadas a cometimento de golpe militar. Então, estavam cometendo um crime, manifestação pacífica. No dia 7 de setembro de 2021, na mesma Paulista, o Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes, disse que o ministro Alexandre de Moraes ou se enquadrava ou deixasse a Suprema Corte, e também incitou novamente os conflitos das instituições, atacou as eleições, o sistema eleitoral. Muito bem. O que o Bolsonaro fez pouquinho antes da busca e apreensão? O Bolsonaro fez uma live no qual ele afirmou que 3 ministros da Suprema Corte que estavam no Tribunal Superior Eleitoral escolheram o Lula como presidente. Ou seja, novamente, depois da eleição, poucos dias antes da busca e apreensão, 1 ano e pouco depois da tentativa de golpe de Estado, ele novamente ataca o sistema eleitoral brasileiro. Não é manifestação política. Há um nexo de causalidade entre essas ações. Na verdade, o que há é o que nós chamamos juridicamente de uma continuidade delitiva. Eu tenho dito e repetido uma catilinália, porque nós somos chatos, né? O Lênio Streck faz uma catilinália fundamental, que é para despertar a atenção das pessoas em determinados fatos. Eu faço outras catilinálias, que, na verdade, é uma tentativa de insistir para que as pessoas prestem atenção em determinadas coisas. Eu tenho repetido, o dia 8 de janeiro nem começou no dia 8, nem terminou no dia 8. O que eu quero dizer com isso? A tentativa de golpe de Estado, ela não começou na manhã do dia 8 e não terminou na manhã do dia 8. Há uma série de elementos complexos que mostram que o Bolsonaro tinha um plano do golpe de Estado desde o início do governo. A liberação das armas pesadas para os CACs e etc. foi um elemento de tentativa de criação de guerra civil. Não é à toa que várias vezes ele dizia povo armado não será escravizado, e dizia olha,
E citavam os CACs várias vezes, os CACs, os colecionadores de arma. E não é à toa que o sujeito que colocou uma bomba no caminhão-tanque na frente do aeroporto, ele era CAC. E tinha ido para Brasília com uma série de armas pesadas. Então, as coisas são conectadas. A liberação de armas, a incitação constante contra a legitimidade das eleições, que visava dizer o seguinte: se eu perder, eu dou golpe, se eu ganhar, não dou, né? Claro. As estruturas da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir a votação, os ataques constantes à Suprema Corte, ao Alexandre de Moraes, tinham um objetivo claro: manter uma militância altamente radicalizada, agrupada na criação de fantasmas. E ele continua isso. No momento em que ele continua, é que as redes bolsonaristas continuam espalhando fake news, criando histórias paralelas. De fato, ele continua no plano golpista. E o que ele quer com essa manifestação? Manifestação pacífica, entre aspas. Pelo Estado Democrático de Direito. Você viu? Então, você veja como há uma deturpação, mas isso o Supremo Tribunal Federal já enfrentou. Não existe manifestação de liberdade de pensamento para falar de golpe, para achincalhar. Olha, não é à toa que aquele deputado está preso, condenado. Daniel Silveira, não é isso? Me desculpe. Então, exatamente diziam, não, liberdade de manifestação de pensamento. Não é. Então, o que faz um ato ser a favor da democracia não é ele dizer que é a favor da democracia, é o seu conteúdo. Na filosofia tem algo interessantíssimo. Na filosofia a gente diz o seguinte, né, que os objetos, eles se definem pela razão deles. Então, um copo, por exemplo, é copo porque eu boto água ou uma cerveja, uma cachaçinha dentro do copo e bebo. Mas no momento em que eu começo a fumando, bater cinza naquele copo, ele não é mais um copo. Ele é um cinzeiro. Isso aí é a explicação clássica do Ferdinand de Saussure no curso de Linguística Geral que você deve ter lido, né? Pelo que eu estou vendo. Então, o que acontece? Portanto, não basta dizer que eu estou fazendo um ato a favor da democracia, se, na verdade, o conteúdo do ato não é a favor da democracia. O conteúdo do ato tem um único objetivo: persistir na empreitada criminosa, golpista, e que visa, neste momento, que o Bolsonaro obtenha uma espécie de imunidade penal com base na vontade popular. Uma vez criticamos muito o ministro Barroso quando ele disse em um julgamento, não me lembro qual, se foi o julgamento da presunção de inocência, em que ele falava das vozes das ruas. E os juristas criticaram, dizendo, olha, a Constituição, o direito, não pode estar com base nas vozes das ruas, porque senão, você imagina, se as vozes nas ruas falarem fuzila, mata, a Suprema Corte vai seguir? Criticamos. O que o Bolsonaro está fazendo no momento é tentar criar uma imunidade com base na voz da rua fascista. Esse é o fato. O objetivo da manifestação é simplesmente essa: é prensar o Alexandre de Moraes. E por isso, por essas questões, torna presente os pressupostos da prisão preventiva dele. Fernando Fernandes, uma aula aqui para a gente no 11 News. Antes de seguir com o Fernando Fernandes, deixa eu trazer comentários aqui do nosso público.
rapidamente. Deixa eu aumentar aqui o box da leitura para todo mundo conseguir ler. João Roberto Macedo está dizendo: receio, eles têm muito poder, as elites, as polícias, a mídia, as forças armadas, tudo isso que está acontecendo é diversionismo. Para dar tempo do Trump assumir, forças armadas são submissas aos Estados Unidos. Tem uma situação distinta lá nos Estados Unidos, com algumas semelhanças, né? Mas também distintas. Paulo Paiva, contagem regressiva, vão prender primeiro 04, depois 03, 02, 01, é contagem regressiva, depois do 00, né? Eu acho que a contagem vai ser diferente. Peraí que você já vai falar sobre isso. Vai ser progressiva. Anselmo Coyote, Tardelli Conde, vocês são os caras, o Tardelli é impagável, trair é peixe, e peixe corta-se a cabeça e come-se o rabo. Eis o recado do pestilento. E o Paulo Paiva, gado, aproveitem bem o evento dia 25, pode ser a última vez que vocês verão seu ídolo solto. O que você acha, Fernandes, que vai acontecer concretamente com essa expectativa, enfim, para essa manifestação, esse ato, a posição do Alexandre de Moraes, do STF, porque eu acho que pode nem acontecer também esse evento, né? E se os próprios advogados do Bolsonaro, quer dizer, será que eles não sabem que eles estão também infligindo? Será que o Bolsonaro, como cliente deles, também aceitaria, né, uma recomendação como essa? Explica um pouco isso para a gente. Olha, o que acontece? Primeiro, uma afirmação. Estão presentes os pressupostos da prisão preventiva do Bolsonaro. Estão presentes porque o ministro determinou o recolhimento do passaporte e a incomunicabilidade dele, portanto, para chegar a isso, o ministro já disse que estão presentes os pressupostos, e estão presentes porque ele persiste na continuidade delitiva. Aí passamos à segunda questão. Será decretada a prisão preventiva do Bolsonaro ou não? Ou invertendo a ordem? Serão revogadas as medidas alternativas à prisão, que é o recolhimento do passaporte e a incomunicabilidade, para se efetivar a prisão preventiva, a qual o ministro já disse que estão presentes os pressupostos, ou ele permanecerá nesse momento solto? A ideia política é, bom, será que deixar ele fazer o ato, ele derrete, chega na Paulista e não tem mais as condições de reunir o número de pessoas necessárias a ele prensar a Suprema Corte? Então, aposta-se em um derretimento político do poder de mobilização do Bolsonaro? E se essa aposta der errado e o Bolsonaro tiver um poder de mobilização, fica pior prender depois, porque a conveniência ou não disso é do ministro. Não estou eu aqui a dizer, Alexandre de Moraes, prenda o Bolsonaro. Eu estou analisando que estão presentes as condições. Só que arriscar em mantê-lo solto e ele realizar atos pode acabar gerando algo imprevisível. O que eu comparei? Olha o problema. O Sérgio Moro fez uma condução coercitiva do Lula. Aquilo, de fato, foi um teste. Se ele tinha condições ou não de prender o Lula. Como não houve reação jurídica suficiente e popular suficiente em relação àquela arbitrariedade, o sinal estava dado. Eu consigo prendê-lo. Muito bem. O Bolsonaro está fazendo um teste político. O teste é, eu tenho poder de mobilização ainda ou não? Mas veja, o governador do São Paulo diz que vai. As redes bolsonaristas ainda são fortes. A questão é, e se ele consegue fazer uma mobilização de milhares de pessoas? Como fica para prendê-lo depois? As instituições vão continuar, vamos dizer, cozinhando, testando se a chapa está quente ou não, ou tentando se adaptar a isto?
Porque um advogado bolsonarista, na tribuna da Suprema Corte, chegou a afirmar que o Pequeno Príncipe dizia: eu não vou ao Pequeno Príncipe, eu vou a Maquiavel mesmo. Maquiavel colocou: o mal se faz de uma vez, a bondade é que se faz aos poucos. Portanto, é um problema a ideia de que ele está sangrando. Ao mesmo tempo que ele está sangrando, e esses atos vão fazendo com que ele vá derretendo, você vai criando um discurso que vai incentivando a militância dele a uma resistência. O que, na verdade, talvez o melhor seja prendê-lo logo. Eu até essa convocação não achava que ele deveria ser preso imediatamente. Mas, neste momento, acho que a análise de conveniência dessa prisão deve ser muito bem ponderada pelo ministro Alexandre de Moraes. E coragem não faltará. Também acho que não falta. Tem muita gente dizendo assim, não, Bolsonaro, se prenderem ele, o Brasil entra em colapso, o caminhoneiro... Não para nada. Eu acho que não. Quer dizer, tudo que o STF já fez, quer dizer, agora não pode parar. Olha só, vamos fazer aqui uma meditação. Nós estamos num canal de esquerda. Eu não acredito que quem esteja nos escutando... Mas tem muito bolsonarista aqui te escutando. Então, ótimo. Então, maravilha. Faça a meditação junto comigo. Mas acredito que a maioria seja de esquerda. Mas vamos pensar o seguinte. Quando fizeram a condição coercitiva do Lula? Quando prenderam o Lula, o país parou? Veja, parou foi o Fernandes, até congelou quando ele falou isso. Fernandes, mas é o seguinte... Você recebeu uma ligação aí, né? Vamos lá. Não, eu tô no telefone. Eu tô todo no telefone, não, eu tô no computador. Não sei o que aconteceu. Bom, o que acontece? A militância do Lula é em número maior que a militância do Bolsonaro. Pô, não vamos... Ele foi eleito presidente da República, correto? E então a nossa militância é uma militância maior, numericamente. Nós conseguimos fazer uma mobilização popular e parar o país? Não. É porque a militância do Bolsonaro é delinquente. Vamos lembrar isso. Então, mas a questão é o seguinte: quando ele estava com toda a máquina na mão, é uma coisa. Hoje ele não tem a máquina na mão, certo? É outra. Não é? Por que ele está escolhendo a Paulista? É porque lá ou aí ele tem a máquina na mão do governo do Estado. Então, aliás, mais um motivo ainda para decretar sua prisão, né? Porque ele continua se utilizando e organização criminosa é exatamente quando determinada organização, determinada quadrilha consegue se embrenhar no Estado. Então, ele continua utilizando. E aí o Tarcísio vai junto, né? É cúmplice, né? O que acontece é o seguinte, depende do que ocorrer em relação à Paulista, porque quando você tem uma multidão, a multidão é incontrolável, né? A multidão é incontrolável. Então, venham de branco, segurando rosas e dizendo paz e amor, cumbaiá e etc. Tal. Vai funcionar? Ou vai ter cartaz, eu autorizo, enforca o Alexandre de Moraes e etc. Então, é imprevisível o que vai acontecer ali. Certo? Por isso, eu acho que, inclusive, pode haver uma ordem judicial até proibindo a manifestação. Veja, não estou dizendo... Eu não estou dizendo que não há liberdade de manifestação de pensamento ou não há liberdade de manifestação pacífica. Eu estou dizendo que nós sabemos qual é o conteúdo dessa manifestação. Previamente já se sabe. Então,
Se o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão do Bolsonaro, não nos será uma surpresa. E não vai haver racha de país nenhum. Certo? Bolsonaro não conseguiu dar o golpe de Estado. Não teve adesão suficiente das Forças Armadas, das polícias, da população, e nem a conjuntura internacional foi favorável. Eu vi a manifestação aí, estão esperando o Trump, Os Estados Unidos exerceram um papel fundamental, sim, ao dizer ao Brasil, olha, nós não vamos admitir golpe. Sim. Não acho que haja mais condição para isso, certo? Então, não vai ter racha nenhum. Bastou a intervenção no Distrito Federal para a polícia passar, enfiar o pau nos manifestantes e botar eles para fora. Agora, o que eu acho que você está deixando claro aqui para a gente inclusive encerrar, meu querido Fernando, é o seguinte: se deixar acontecer, pode azedar o leite, né? Não é aquela coisa? Ó, o que acontece é o seguinte: eu, esse fim de semana, tomando um negocinho, estava explicando. A política é imprevisível. Então, passou determinada eleição, em 30, um cara foi morto lá em João Pessoa. Não é isso? Era o candidato a vice-presidente da República. Sim. Aquilo gerou a Revolução de 30. Disseram que ele tinha sido morto politicamente. Nem era. Era um problema de briga de bar e mulher. O estopim gerou a Revolução de 30. Como também a morte, se não me engano, de um sujeito gerou a Segunda Guerra Mundial, pô. Ou a Primeira Guerra Mundial. O Arquiduque, né? Foi a primeira. Portanto, é o seguinte: o que acontece? Uma facada levou. É perigoso dar chance ao azar. Esse é o problema. Deixar ele realizar essa manifestação, ele ir à manifestação, ele ficar solto nesse momento, na verdade, nós estamos dando chance a jogar dados. Sim. E aí, você não sabe se vai dar 666, que é o diabo, né? Ou se vai dar um número melhor. Ou se vai dar um duplo, né? Jogando. Acho que o Alexandre de Moraes está pensando no assunto. E não tenha dúvida que há uma clara e real possibilidade, neste momento, do Bolsonaro ser preso e Malafaia ir junto. Se isso acontecer, faremos uma cobertura fantástica aqui. Você vem aqui conversar com a gente. Fernando Augusto. Se eu estiver sóbrio. Se você estiver bem, se você estiver sóbrio. Ô, Fernando, que beleza. Você tá numa felicidade total, viu? Eu tô vendo que escritório novo, tá falando aí. Você gosta de uma... A cachaça, daquela cachaça bem mineira, né? Pelo que eu tô vendo aí. Eu também sou fã da bebida brasileira, né? É melhor que Maurício Zocum, meu amigo, professor, etc., esses dias serviu aquela do MST. Maravilhosa, hein? E do MST, então, nem se fala. Fernando, brigadíssimo. O público aqui está agradecendo também sua presença. Vai voltar mais aqui. Estou à disposição sempre.